Bom dia! O nosso tema é sobre o impacto da saúde mental de estudantes de cursinho no contexto pré e durante pandemia. Segundo o dicionário, saúde mental é a expressão utilizada para descrever a qualidade cognitiva e emocional de um indivíduo. É notável que esse assunto tem ganhado um enfoque especial odiernamente, principalmente em um cenário de pandemia e isolamento social. Também, os vestibulandos são um grupo que, nesse contexto, enfrentam muitas mudanças e incertezas. Por isso, se torna necessário uma pesquisa com esses indivíduos, visando entender quais impactos a quarentena e a pandemia causaram sobre eles. Para isso, fizemos um formulário intitulado Como os vestibulares afetam a saúde mental de alunos de cursinho em cenários pré e durante pandemia. Inicialmente, a hipótese elaborada era de que os alunos seriam afetados, principalmente com um aumento de ansiedade e dificuldade de estudar na situação atual. Tal sentimento seria intensificado pela incerteza dos vestibulares esse ano, uma vez que a prova naturalmente já causa prejuízo aos alunos. Os três principais conceitos utilizados em nossa pesquisa são vestibular, saúde mental e pandemia. A prova do vestibular, termo esse que indica a entrada ou o começo de algo, é um dos principais meios, junto com a prova do Enem, para medir a capacidade de futuros alunos universitários e determinar sua entrada em uma instituição específica. A saúde mental de estudantes, no geral, é um tópico amplamente discutido. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar o qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Por último, a pandemia é o termo designado para situações onde uma doença se propaga por uma grande quantidade de regiões no globo, ou seja, ela não está restrita apenas a uma localidade, está presente em uma grande área geográfica. No momento atual, com a Covid-19, a pandemia levou o mundo a entrar em quarentena, mantendo a população dentro de suas residências como uma medida preventiva. A piora da saúde mental dos vestibulandos é esperada nesse contexto, uma vez que o mundo inteiro está em uma situação propícia a desencadear episódios de depressão e ansiedade. De acordo com o artigo Saúde Mental e Intervenções Psicológicas diante da pandemia do novo coronavírus, consolidado por estudantes de Medicina e Psicologia das Universidades Federais do Rio Grande e de Santa Catarina, a quarentena afeta diretamente a saúde psíquica. Isso porque restringe o indivíduo a um cômodo, potencializando o efeito das mídias, do sentimento de solidão, da claustrofobia e de outros quadros desenvolvidos antes ou durante a pandemia. Tendo em vista tal situação, realizamos esse trabalho baseado em uma pesquisa quantitativa e qualitativa feita na ferramenta Formulários do Google, na qual estabelecemos 10 perguntas a serem respondidas pelo público-alvo, delimitado a alunos de cursinho. O principal foco foi compreender o estado da saúde mental desses alunos e como ela foi impactada pela situação atual da pandemia do Covid-19. Entre nossas perguntas foram mencionados os seguintes tópicos: desejos de faculdade, pública ou privada, alterações na rotina e nos planos para o futuro e estado emocional antes e durante o período da quarentena. Na pesquisa com estudantes de cursinhos, obtivemos 430 respostas. Entre esses alunos, 91,9% foram estudantes de escolas particulares no ensino médio, 7,2% de escolas públicas e 0,9% estudaram parte em escola pública e parte em particular. No entanto, apesar da maioria dos entrevistados terem sido de escola privada, 44,7% precisam passar em uma faculdade pública, pois não têm condições de pagar uma particular. Além disso, 43,2% dos entrevistados pretendem entrar em uma faculdade pública, mas ainda assim possuem condições de pagar uma particular. Perguntamos sobre a saúde mental dos estudantes antes de entrarem no cursinho e o mesmo sobre quando já estavam estudando, porém sem a quarentena. De acordo com os dados, percebe-se que antes da entrada do cursinho, esse valor foi dado como próximo de 8, porém depois de iniciar os estudos, o nível decresceu para próximo de 7. É possível constatar que o número de pessoas com saúde mental ruim ou péssima aumentou significativamente após a entrada no cursinho.
Portanto, esse meio de estudo e ambiente afetam significativamente o bem-estar emocional dos vestibulandos, visto que muitos deles consideram o cursinho como um lugar com muita competição. Além disso, vários relataram o aumento da pressão dos pais em relação aos estudos e a desejada aprovação na universidade. Um dos entrevistados escreveu que, às vezes, parece perda de tempo, e perto dos outros eu não progrido, demonstrando que o ambiente competitivo cria uma comparação não saudável por parte de alunos. Observa-se que grande parte dos estudantes não apresentou diferença ao classificar sua saúde mental, antes de começar o cursinho e antes da pandemia. Entretanto, a maioria, isto é, 190 alunos, mostrou diminuição de até 3 pontos na classificação, representado pela parte vermelha do gráfico. Compara-se assim com os que tiveram melhorias na sua saúde mental, que foram apenas 94, com uma melhoria de até 4 pontos, mostrado pela parte azul. Como todos tiveram que se adaptar a uma nova rotina devido à pandemia, muitos vestibulandos foram afetados, pois houve mudanças no seu cotidiano, e principalmente no cronograma de estudos. Em casa, há muitas distrações, dificultando a conciliação entre o estudo, lazer e obrigações. Tenho menos tempo para estudar, porque sem a faxineira estou fazendo os trabalhos de casa, já que meus pais continuam trabalhando, diz um participante da pesquisa. Além disso, o sono desregulado pode causar falta de atenção e dificuldade na memorização do conteúdo necessário. Isso é possível ser notado nesse relato. Não consigo acordar no horário, desde que comecei a estudar em casa não consigo mais dormir. Minha ansiedade e pânico aumentaram e choro quase todo dia por me sentir culpada por não estar conseguindo seguir o ritmo do cursinho, não conseguir focar e medo de desapontar minha família. Há também um excesso de cobrança pessoal causada pela insegurança e pelo distanciamento entre professores e colegas, fazendo com que o aluno se sinta desamparado. A insegurança por estar longe do ambiente do cursinho não estava entre as opções de resposta. Porém, foi muito mencionada, indicando uma falta de autonomia por não estar em um ambiente que promova o estudo. No entanto, aproximadamente 3% dos entrevistados afirmaram sentir uma melhora em seu rendimento, visto que possuem mais tempo para estudar. Eu sinto que tenho mais tempo para dormir e descansar, são menos horas perdidas no busão. Por isso, acho que meu rendimento aumentou um pouco quando comparado a antes da pandemia. Isso não era esperado no início da pesquisa, visto que presumia-se que a maioria tivera dificuldade em se adaptar ao ensino à distância. A última questão proposta está relacionada com a possibilidade de adiamento ou cancelamento dos vestibulares e como isso afetaria o emocional dos vestibulandos. Desse modo, 74% dos estudantes entrevistados disseram sentir desmotivação ao estudar, visto que há muita incerteza se haverá vestibular e quando ele ocorrerá. 46,3% sentiram ter perdido o ano. Esses são alguns relatos que ilustram bem essa situação. Estou no 3º ano de cursinho. Adiar, no meu caso, é desmotivante. Tenho medo de que as provas que irei prestar coincidam. Analisamos de forma particular os alunos vindos de escolas públicas. Das 31 respostas, a maioria indicou precisar entrar em uma faculdade pública. Isso pode trazer uma pressão ainda maior para o momento vivido, de modo que se perceba que a maioria, no caso 18 pessoas, teve uma decaída na saúde mental ao entrar no cursinho. Observamos também de forma particular os alunos que passaram 3 anos ou mais no cursinho. Desses, 96% relataram precisar ou querer entrar em uma faculdade pública. A saúde mental de apenas 5 desses estudantes demonstrou melhora após entrar no cursinho, enquanto os demais apresentaram, em média, um decrescimento de 2 pontos. De acordo com os gráficos, esse mesmo aspecto para estudantes que precisam entrar na faculdade pública caiu bastante depois da entrada do cursinho. Nesse sentido, a nota dada por eles declinou em média de 8 para 5,5 pontos, o que pode ser relacionado com o fato de que, muitas vezes, a concorrência e pressão podem ser maiores quando comparadas com quem possui condições de pagar uma faculdade privada. Diante dos dados e interpretações expostos, podemos observar que o cursinho é um fator estressante e opressor para a saúde mental dos estudantes. Houve algumas respostas inesperadas, como a de alunos que disseram ter começado a ganhar mais tempo para o estudo depois da pandemia, visto que não necessitavam mais utilizar transportes públicos para chegar ao local de suas aulas, o que limitava o tempo de seu estudo. Mesmo assim, a maioria das conclusões tiradas pelo questionário comprovaram as hipóteses feitas pelo grupo,
mostrando que a dificuldade de manter uma rotina e estudar diante de um cenário caótico é evidente. Houve, por fim, diversas opiniões positivas sobre a pesquisa realizada, pois se trata de um tema pouco discutido e pesquisado, que para muitos desses indivíduos mostrou-se um assunto importante que merece destaque. Finalizamos com uma das frases dos entrevistados que explicita bem o cenário atual. Não consigo me concentrar, me preocupada com os pais que são médicos.